Acima de tudo, a gente pode entender que esse documentário é um alerta para que a gente sempre se preocupe, enquanto está fazendo conteúdo, enquanto está fazendo reportagem de verdade, enquanto está fazendo notícia, checar os fatos e certificar que aquilo que a gente está falando condiz minimamente com a realidade. Isso é algo que a gente leva muito a sério aqui nesse canal. Em Escola Base, um repórter enfrenta o passado, o jornalista veterano da Rede Globo precisa encarar um dos grandes e terríveis marcos de sua carreira, a cobertura que ele realizou em 1994 sobre acusações de maus tratos e abuso sexual contra crianças pequenas em uma escola da Zona Sul de São Paulo. Nem tudo era o que parecia naquela época e nem tudo é o que parece agora. Lá nos idílicos anos de 1994, uma notícia pavorosa tomou de assalto as mídias informativas do país. Segundo denúncia de uma mãe à polícia, seu filho de 4 anos teria sido abusado sexualmente na escola base, por pessoas da própria direção e funcionários do estabelecimento. O jornalista Valmir Salaro foi o primeiro a cobrir o ocorrido, assim que soube da denúncia, e como mostra o documentário, acabou fazendo um trabalho mais focado no sensacionalismo e na dramatização do possível crime do que de fato na averiguação da situação, se é que tal situação realmente tinha ocorrido. O resultado hoje já sabemos. As pessoas que estavam envolvidas com a escola, em especial os donos, são execrados da sociedade com consequências irreparáveis à vida de todos próximos a eles. O documentário busca dar voz a essas pessoas, ao mesmo tempo que permite ao jornalista que protagonizou este capítulo refletir sobre como foi seu trabalho à época. O documentário eu verdadeiramente achei bem feito, interessante de ser produzido em uma época que se discute o perigo e o alcance das fake news. Neste caso, a notícia falsa provém da própria imprensa tradicional, e para completar foi produzida pelo jornalismo televisivo mais importante do país à época. Teve graves consequências, já que a investigação acabou após muitos anos, revelando que nada havia ocorrido na escola. É interessante destacar que, verdadeiramente, o foco não vai ser de abrir velhas feridas, mas deixar que o assunto seja exaurido e finalmente morra. Portanto, não espere nenhum tipo de nova dúvida ou nova informação da investigação original, mas sim no que aconteceu com os acusados e qual o destino deles. Antes de a gente continuar falando do documentário, que tal me dar uma ajudinha em se inscrever aqui no canal e quem sabe comentar aqui embaixo o que achou do caso Escola Base e o que acha de toda essa situação. Bom dia, tarde ou noite, Raimundo Espectro no ar. E a gente está falando aqui sobre esse documentário que eu acho ele bem interessante e importante de certa forma. Apesar de que, como a própria Rede Globo vai dizer através de seus muitos jornalistas em diversos canais, nada acontece no vácuo. Então me desculpe o cinismo, mas para mim é óbvio que nesses últimos anos você tem a Rede Globo preocupada com a ideia de combater as notícias falsas, as fake news, em especial as que se propagam pela internet, pelos grupos de conversa, pelos sites, Telegram, Discord, etc, etc, etc. Então aqui, além de ser uma coisa que tem na minha opinião, tem uma importância histórica, você tem também uma meia-culpa numa forma de espiar esse pecado antigo e mostrar de novo a importância do jornalismo profissional pra gente saber o que é verdade, o que é mentira, o que é fato, o que é ficção. Não gosto muito de falar o termo opinião, porque aí a gente acaba entrando num erro que é achar que fake news é opinião. O que muitos especialistas em comunicação chamam de fake news, vão chamar de fake news, são aquelas notícias que têm um viés específico e que são inventadas baseadas em fatos reais. Então, por exemplo, supondo que eu briguei com alguém e soquei a cara dessa pessoa. E aí alguém escreve uma notícia assim: o Raimundo Espectro bateu na cara de uma pessoa que o assediou sexualmente. A parte do assédio sexual, por exemplo, pode ser mentira. Eu ter socado a pessoa e não ter começado a briga pode ser mentira. Pode ser que o outro tenha começado a mentira e só pegou a parte do soco. Ou seja, onde eu quero chegar. A notícia falsa, ela propositalmente ela vai meio que pegar as partes interessantes de uma história, retirar outras, incluindo o seu contexto, e usar isso para alavancar o que quer que seja. Principalmente alavancar ideais políticos.
Então tem um exemplo muito bom disso, que é numa propaganda que fizeram há muito tempo atrás, antes de começar até a se usar muito o termo fake news, que era uma propaganda do Hitler e que falava só coisas boas dele e dizia que estava fazendo uma biografia sobre um homem que era assim, vegetariano, era um artista, etc, etc, etc. E no final mostrava a foto de quem era do Hitler. Ou seja, ele conseguiu só falar a verdade, mas só falar coisas boas de uma pessoa muito ruim. Isso não deixa de ser uma espécie de fake news, porque você está tirando da pessoa a possibilidade dela enfrentar um contexto real e, por isso, trazer a sua própria visão sobre o tema. E foi o que aconteceu nesse caso. Assim, houve a denúncia das mães e houve as crianças reclamando disso, mas em nenhum momento se tratou isso como outra coisa senão realidade, o caso Escola Base. E o Valmir Salário, que é o repórter, né, que está sendo escrutinado, vamos dizer assim, por vontade própria agora, ele meio que não deu tanta opção para as vítimas, nem para uma justiça no caso em si. Porque, como vai demonstrar o documentário, no momento que ele, lá na redação, tem essa notícia vinda das delegacias, ele corre para lá para fazer a cobertura, para ter o furo de reportagem, e a partir daí é o show de horrores. Começam a fazer especulações, somente através das ilações e das denúncias já se chega a quem é culpado, quem é inocente, já se chega a quem foi atacado, onde foi atacado. O próprio delegado é um dos principais vetores disso. Vai ser mostrado no documentário que ele tinha certeza absoluta, mesmo com a investigação ainda em curso, que os autores estavam lá e que tinha acontecido o crime e tudo mais. Um problema que eu vejo nessa cobertura aí do caso Escola Base, nesse documentário, e que eu percebi em mais outros documentários, não só da Globo, tem outro documentário da Globo que eu quero muito falar, que é o sobre a Boate Kiss, mas eu quis esperar um pouco do lançamento pra poder falar, pra não ficar naquele hype de sensacionalismo também, né? Porque não deixa de ajudar o sensacionalismo. Mesma coisa nesse caso, esse documentário foi de 2022, e a gente tá falando só agora, foi acho que final de 2022. Enfim, é só agora que eu tô falando justamente por isso. Quando você tem essa necessidade da notícia, porque você tinha isso antigamente rápida, você acaba fazendo essas distorções muito grandes, e às vezes você faz distorções de forma grave. Hoje em dia você tem uma perspectiva diferente dessa imprensa mais profissional, porque quando você quer imediatismo, você vai para as redes sociais. E aí fica uma coisa meio estranha do jornalismo ficar tentando competir com a rede social nessa parte do imediatismo. E eu acho que esse documentário veio para provar que o jornalismo profissional ele tem que se focar na análise dos fatos, em saber mesmo o que é verdade e o que é mentira, filtragem, pesquisa. E é o que faltou nesse caso, não só para esse repórter que teve a coragem de admitir que tinha errado há 30 anos atrás, como a toda a imprensa brasileira. É claro que a Globo era a ponta de lança da imprensa naquela época, continua sendo de certa forma, né, da imprensa profissional no Brasil. Então, continuando, mas o que eu percebo nesses documentários, desse da Escola Base, na minissérie documental lá da Boate Kiss, eu percebi naquele da HBO, que é muito bom e que eu vou falar eventualmente sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, é que você tem, no da Daniela Pérez menos, mas graças à mãe dela, você tem uma leniência muito grande com as instituições públicas brasileiras, muito. Não tem um desses casos que a incompetência das instituições públicas, não só da polícia, piorou tudo. Tudo. Quando não deu causa. Porque é muito discutível se as instituições de lá da cidade, no caso da Boate Kiss, não foram meio que um pouquinho responsáveis pela tragédia. E você tem essa leniência. Nesse caso, o delegado ele é muito pior do que todos os jornalistas, inclusive do que o Valmir Salário. Então, assim, tá errado o jornalista ouvir cegamente um delegado? Óbvio que está. Mas o cara estava totalmente obcecado com esse caso. Eu acho que ele pensava que podia, sei lá, de alguma forma alavancar a carreira dele. Eu não sei como funciona internamente essa parte administrativa de delegacias e tal. Mas talvez ele achasse que isso fosse bom pra carreira dele, pegar umas pessoas que estavam fazendo um crime tão horrível. Se tivesse acontecido um crime muito pavoroso. E é aquilo, é óbvio que é uma notícia que é muito interessante. Então imagina, você vive num lugar relativamente pacato,
no sudeste do país e de repente sabe que próximo de onde você mora, com pessoas que poderiam ser ou sua família ou alguém que você conhece, tá acontecendo casos de abuso sexual com crianças. Inclusive, segundo até uma das matérias, tava num dos inquéritos, mas também não foi provado, dentro de uma das vans escolares que faziam, né, o translado das crianças. Então, o que dizer sobre esse caso, se não, eu acho importante falar sobre isso. Eventualmente você vai ver que os donos da escola base, eles foram tentando se defender, principalmente depois que se mostrou que não tinha acontecido nada. Eles chegaram a aparecer em alguns programas de TV, escreveram livro, mas você vê que na Globo eles nunca tiveram esse espaço que eles tiveram agora. Tarde demais, porque tudo que eles tinham investido, planejado para ter aquela mini escolinha, né, foi por água abaixo, óbvio, não tinha condição nenhuma de continuar depois daquilo. Então, quando você tem essa preocupação de você... Eu estou falando de espiar os pecados, mas por uma forma mais poética. Quando você tem essa preocupação de corrigir o erro, você traz uma mensagem boa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar como a gente chega até aqui e onde a gente também está chegando até aqui em formas parecidas. Cara, é muito bizarro. Já falei sobre esse caso naquele vídeo do South Park. Como, de certa forma, é parecido com aquela tragédia que envolveu a Mind8 e as redes de fofocas protagonizadas lá pela Choquei. É uma historinha que você aumenta, porque você vê que você está fazendo sucesso com ela e você tá nem aí mais para as consequências. Você só pensa se você vai ter clique, se as pessoas vão assistir, se as pessoas vão ficar interessadas em você. Isso é algo que tinha no jornalismo sensacionalista, ainda existe, né? Muito jornalismo sensacionalista na TV aberta, mas agora diminui e só migrou para as redes sociais. Então tem um pouco de hipocrisia, porque você vê um jornalismo que cresceu nisso, agora, de certa forma, preocupado com as notícias falsas, talvez um pouco tarde. Um jornalismo que, se você pegar, além dessa semana que eu escrevi esse roteirinho e gravei esse videozinho, você vai ver que ele tá fazendo notícias falsas, porque não é uma coisa tão simples de resolver. Aliás, não é que não seja simples. Não há um interesse real além do interesse político, tá? Falando mais do que eu deveria, mas é isso. A preocupação não é se você tá bem informado, tá? A preocupação é se a notícia que eles estão passando tá trazendo resultado efetivo no mundo ao redor deles. Infelizmente, é assim que os seres humanos são. Fechando sobre isso, eu acho que é interessante não só se preocupar com a meia-culpa, mas se preocupar também em que valores a gente está passando para as pessoas, e agora falando mais que valores nós, né? Somos um pouquinho mais velhos, estamos passando para a próxima geração, que a gente insiste em fazer, dar essa realidade da importância do imediatismo, da importância de você ser o primeiro a fazer alguma coisa, da importância de você usar coisas pessoais para atacar alguém, que um dos motivos principais das fake news é isso, tá, gente? É você ter quase um arcabouço de situações que você deixa guardadinho para quando alguém te incomoda você usar contra ela. Um dos principais motivos da fake news. E eu acho que é bom o documentário, tá? Voltando agora a uma parte mais técnica. Eu fico muito feliz que ele é um documentário, assim, um filme mesmo, de 1h30, eu acho, 1h e pouco, em vez de ser uma nova minissérie de 6 capítulos. A Globoplay tá cheia desses documentários de 6 capítulos. Eu até gosto às vezes, porque sim, tem uns assuntos que são necessários você falar bastante, mas às vezes você olha e pensa que podia ter menos capítulos. Então é bom de vez em quando você ainda tem um documentário que é só um filme. Mas é isso, eu acho que a escola base é um exemplo importante. O próprio repórter, ele vai falar tem 2 momentos muito interessantes pra mim no documentário sobre o repórter. Um é quando ele fala que ele chegou a um ponto que ele já não aguentava mais falar sobre isso com pessoas que estavam se formando em jornalismo. Elas queriam estudar esse caso para fazer teoria de conclusão de curso, etc e tal. E outra coisa é quando uma das acusadas, ela vai denunciar, eu não lembro se ela denunciou à época, ela meio que diz que ela estava meio que sofrendo uma tortura pelos policiais para confessar um crime que ela não tinha cometido.
E ela vai dizer que ela viu esse repórter, o Salário, implorou para ele ajudar, dizer assim, por favor, me ajude, faça alguma coisa. Impeça eles, e ele simplesmente seguiu em frente e não fez nada. Ele vai dizer que ele não lembra disso. Eu acredito, eu acho que sim, eu não sei dizer. Eu não sei dizer de verdade, mas sei lá, gente. Eu acho que também você tem 30 anos, um cara que já tem uma certa idade. E eu acho importante também que esse documentário nos mostre um lado mais do perdão. Não que a família tenha que perdoar, não é isso. Mas a família e os envolvidos, né? O motorista também foi envolvido. É a família do motorista. Mas a gente mesmo, a gente tem que olhar com cuidado e falar assim, o repórter é humano, ele erra. As reportagens do jornalismo é feito por humanos e eles erram. É isso. Eu acho que é interessante a gente também ter esse foco humanista nesse documentário. Gente, obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se inscreva no canal. Considere comentar aqui embaixo o que você achou desse caso da escola base. E se você assistiu o documentário, o que achou do documentário. Obrigado. Por favor, assista aos próximos vídeos que vão ter aqui no canal. Até a próxima.